vezes a gente está tão focado em pedir, em falar, mas não para ouvir a Deus. O problema não é o falar, mas é o falar fora de ordem. É quando falamos tanto que não conseguimos ouvir o que o nosso Deus ou que o próximo tem a nos dizer. Quem se cala obtém sabedoria, pois quanto mais ouvimos, mais adquirimos conhecimento, observamos mais e organizamos os nossos pensamentos melhor. Por isso, antes de falar, ouça, mas ouça com atenção e prontidão. É como o Senhor falou aqui, né, na passagem que a gente está falando hoje, em Tiago 1,19. Esteja pronto para ouvir. Pode colocar lá, Fabi, de novo, por favor? Vamos ler a segunda parte juntos. 1, 2, 3 e... Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, seja em todo tempo, em toda hora, pronto para ouvir. Deus não colocou essa ordem por acaso. Deus colocou com propósito, porque tudo que Deus faz é com propósito. Por isso, nós devemos estar sempre prontos para ouvir e, mais tardamente, se for necessário, o nosso falar, né? Amém? Amém. Terceiro, irar-se. Como diz a passagem, lá o versículo 20, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Irar-se significa ficar profundamente com raiva. É um sentimento intenso e perigoso quando não controlado. Quando eu estava fazendo essa parte, né, da pregação, o Senhor me lembrou de uma aulinha da salinha que a gente teve sobre as emoções. Naquela época que estava muito em alta aquele filme do Divertidamente, a gente trouxe para a salinha baseada na Bíblia. E aí, quando a gente foi falar sobre a raiva, aí a gente estava conversando e a gente falou para as crianças assim, crianças, vocês sentem raiva? Aí eles, sim, tia. Aí eu falei, o que vocês fazem? Aí eles, eu fico com raiva e depois eu vou pro canto. Aí a gente conversando, a gente falou assim, agora baseado em tudo que as tias falaram aqui pra vocês, o que vocês acham que deve fazer quando ficar com raiva? Aí eles ficaram pensando. Aí eles, orar? Aí a gente, é isso aí. Toda vez, porque a gente falou pra eles que ficar com raiva é normal. O que a gente não pode é deixar essa raiva nos tomar. Então, a gente falava pra eles falavam, tia, tem que orar? É. Aí toda vez que agora acontece alguma coisa na salinha, eles ficam com raiva, eu falo, tia, tem que orar? Tem que orar. Na Bíblia, a gente tem um grande exemplo disso. Eu peguei 2 exemplos. Primeiro, de Moisés. Quando irou-se com o povo e bateu o teu cajado na rocha para dela sair água. Moisés deixou que aquele momento o tomasse e o fizesse cometer tal ato. Fabi, pode colocar lá, por favor, Números 20, a partir do versículo 10? Glória a Deus. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Pode prosseguir. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Pode ir. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O Senhor falou para Moisés, fale a rocha, e dela sairá água para ele beber. Só que Moisés ouvindo, eu imagino também o tumulto que estava ali, né? Muita gente, o povo querendo beber água com sede.
Moisés, ouvindo aquela situação, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, acabou ferindo a rocha em vez de falar. Acabou ferindo 2 vezes e o Senhor desaprovou esse tal ato, né? Se deixou levar pela ira e o Senhor desaprovou, e o resultado foi que eles não entraram na terra prometida, né? Esse povo. E por essa situação, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. A gente também vê tal ato na história de Caim e Abel. Caim irou-se porque Deus não havia aceitado a sua oferta, mas aceitou a de Abel. E tal ira levou ao primeiro homicídio do mundo. Fabi, pode colocar lá Gênesis 4? A partir do versículo 3, por favor. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Meu Deus. Quando eu estava lendo essa... engraçado que primeiro eu tinha pensado só na passagem de Moisés. Só que aí, eu lendo um livro cristão, a autora desse livro falava sobre esse ato. E aí Deus me fez lembrar e também me pediu, né? Me direcionou para colocar na pregação. E essa atitude de Caim me incomodou muito. Porque realmente ele irou-se tanto quanto Moisés. Porém, ele se deixou levar pela ira de tal forma a ponto de matar o seu próprio irmão. A palavra fala que a Caim, ele deu a oferta. Só que Abel, ele deu as primícias. Ele deu o melhor. Ele deu o primeiro que ele tinha para Deus. Porque ele sabia o valor que o seu Deus tinha. E por isso, pelo erro dele mesmo, ele não aceitou que Abel tinha dado uma oferta melhor e o matou. E eu achei também engraçado, né? Porque, engraçado não, interessante, que Deus o alertou ainda, falando que o pecado estava à porta e que ele tinha a escolha de não fazer. Só que mesmo assim, ele ficou cego pela ira e pela raiva e acabou cometendo o tal ato. Moisés se deixou levar pelas reclamações e pressão do seu povo. Caim se deixou levar pela sua inveja e raiva intensa do seu irmão. Ambos deram lugar à ira, que logo os fizeram ter atitudes que Deus não aprovava. A ira desenfreada leva a desaprovações de Deus e muitas vezes a consequências que marcam as gerações. Aí Deus falando comigo, né, sobre a passagem, sobre a pregação, aí eu fiquei pensando e falando: Senhor, e nós? O que nós temos de igual em relação a isso? Né? Porque realmente a gente tem que aprender muito na questão do ouvir, do falar, do agir depois de ouvir e falar. Mas eu queria que Deus falasse algo para mim referente a toda essa passagem que eu trouxe. E eu perguntei para Deus, qual é a nossa diferença em relação a Caim, a Moisés que irou-se? Hoje, nós temos a Bíblia, que é o nosso guia para tudo e todos. Nossa direção para qualquer situação. A gente fala que a Bíblia é a nossa bússola, né? Que é onde nos guia para todo lugar. Nela encontramos o que podemos e o que não podemos.
o que nos faz bem e o que não faz, o que nos faz avançar em crescer em sabedoria e o que nos faz voltar à estaca zero. No versículo 21 de Tiago 1:19 diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar-nos. A palavra de Deus, ela é semente frutífera para aqueles que a decidem ouvi-la e buscar, guardá-la nos corações e fazer dela nossa direção. Quando ela está implantada em nós, reconhecemos a ordem ideal do ouvir, falar e depois agir, pois assim o Espírito Santo nos orientará. Quando estamos firmados, que nem o bispo, toda vez que encontra aqui um dos irmãos, eu sempre vejo também, ele sempre fala comigo também, ele sempre pergunta: e aí, irmão, firmado na rocha? Surfando no Espírito? Eu penso muito que é firmado na rocha, firmado na palavra de Deus, firmado na presença, sabe? Porque é assim que a gente tem que estar, todos os dias. Se a gente não estiver firmado na rocha, a gente não vai conseguir seguir a palavra de Deus, não vai conseguir ouvir com compreensão e clareza, não vai conseguir falar sabiamente e não vai conseguir agir no tempo certo. Vai acabar sendo controlado pelas vontades, pelos desejos, pela raiva. E é por isso que nós temos que estar sempre firmados na palavra de Deus. E firmados na palavra de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, nós entenderemos sempre o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos apresentar com a sua palavra todos os dias. É que nem o bispo falou aqui agora também. A nossa atitude de todos os dias, sabe, de manhã acordar, pegar a palavra para ler, para que a gente possa ter um ânimo todos os dias ao ler a palavra de Deus e seguir o nosso dia, que a nossa semana, que muitas vezes é tão tumultuada e cansada, né? Então, somente firmado na rocha, na palavra, nós conseguimos entender e permanecer firmes, em pé, todos os dias, para ouvir a palavra de Deus. E que nós possamos sair daqui hoje claros, com a palavra implantada nos nossos corações e certos de que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é quem nos orienta, é quem nos trata e é quem está conosco todos os dias. Bispo, posso fazer uma oração? Pode sim. Peço para que os irmãos coloquem-se de pé. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te entregar, Senhor, cada irmão que está aqui nesse lugar, os que também estão assistindo a live, que o Senhor, meu Deus, venha tomar a mente, o coração. Aleluia. Que o Senhor venha tomar, Senhor, a vida, a semana dessas pessoas. Senhor, eu não sei, Pai querido, pelo que eles têm passado. Eu não sei, meu Deus, como eles têm se sentido, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor ouve. E eu creio, meu Deus, que todos os dias o Senhor tem estado presente ao lado deles. Senhor, que o Senhor venha dar clareza, compreensão na vida deles, aonde eles forem, que eles venham, meu Deus, sair daqui, Senhor, cheios da sua palavra, cheios do seu poder, sabendo, meu Deus, a ordem que deve ser da sua palavra. Que nós possamos, Senhor, sair daqui convictos, Senhor, do ouvir, do falar e do agir do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nos ensina a sermos melhores, nos ensina, Senhor, a sermos mais convictos na sua palavra, a ter mais fé e a confiar, Senhor, em quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. No nome do Senhor Jesus, Pai querido, leva cada um aqui em segurança e abençoa quem está em casa assistindo a live. No nome do Senhor Jesus, amém. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Mariane. Podeis tomar assento, nós estamos chegando já ao final. Hoje é quinta-feira, foi a irmã Mariane. Nós teremos aí domingo, 10 horas, a EBD.
Domingo 17h30, sala de oração. A oração é a base do crente. Sem oração o crente está naufragado. Aleluias. E domingo 18h30, irmã Malu pregando a palavra. Deus está levantando as jovens, os jovens também. Eu fico muito alegre que o Senhor esteja levantando os jovens, porque essa é a minha caminhada, é a minha jornada. Comecei, como os irmãos sabem aqui, muito jovem na casa do Senhor, e fico alegre de ver o Senhor levantando os jovens, as moças, os rapazes, que é muito maravilhoso. E eu sei que daqui a alguns anos os irmãos também vão ficar alegres quando chegar a idosos, vai querer também ficar vendo os jovens na presença de Deus, né? O presbítero Luiz. O presbítero Luiz também gosta muito de ver os jovens, ele tem esse sentimento, essa alegria. E é muito importante nós sabemos como Deus trabalha em todas as idades. Irmãos, esses são os anúncios. O anúncio de passeio, outros vai para domingo, os irmãos estão tudo na vitória. Amém? Quem recebeu essa palavra de Deus aí? Glória a Deus. Vamos agora praticar a palavra do Senhor. Quantos que já são cristãos, crentes em Jesus? Levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. Que maravilha. Vamos ficar em pé para nós fazermos a oração final. A oração é a chave da vitória. Eu vou fazer a oração final. Presbítero Luiz vai impetrar a bênção apostólica. Amém? Todos calados aqui. Aleluia. Levanta a sua mão e diga assim: meu Deus, pela fé, fecha as minhas mãos. Eu tomo posse da minha vitória. Senhor, leva-nos em paz. O que nós te pedimos, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os fiéis que aguardam a vinda do Senhor. E digamos todos: amém. Está terminado em nome de Jesus.